Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus a todos os meus queridos e amados irmãos. Amém? É mais uma vez, irmãos, com muita alegria que aqui está o seu irmão em Cristo, Francisco Evangelista. Irmãos, estou aqui mais uma vez para orar pelos irmãos e também justificar algumas coisas que as pessoas estão perguntando, né? Esse é o meu papel. Como homem de Deus, como servo de Deus, eu tenho que falar as coisas, a verdade, né, irmãos? Eu não posso viver de... Não, irmãos, não tem mentira, não. A coisa tem que ser sim, 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 ou não, não. Irmãos, ontem eu fiz um vídeo acerca falando do pastor Júlio César. Não de mal, porque eu não posso falar de mal de ninguém. Isso é errado. Erradíssimo. Mas, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O vídeo, vocês podem observar o que o pastor Júlio César fez de errado. Eu não posso assumir por ele, né? Tá entendendo? Eu não posso. E nem posso apoiar o erro. Mas uma coisa eu fiz. E estou aqui falando outra vez. Será que o perdão não é divino? Será que o perdão não é de Deus? Será que eu que justifico os meus irmãos? Será que é os meus irmãos que me justifica? Não, irmãos. Não. Eu me compadeci, piedade e misericórdia do pastor Júlio César pela alma dele. Pela alma dele. Eu não encobri e nem ele, eu não também vi ele encobrindo, não, os seus erros. Ele confessou os erros deles e ele está confessando. Agora venha cá me dizer, você que nunca errou, tá bom? Atire a primeira pedra no evangelista Francisco. Atire também a primeira pedra no pastor Júlio César. Atire nos outros irmãos aí que nunca erraram também. Você que nunca errou, atire. Pode atirar. Mas tudo que eu vi aqui, que eu falei ontem sobre o pastor Júlio César, eu aconselhei ele, porque algumas palavras que ele falou, isso não está no meu vocabulário, né? Como servo de Deus, os palavrão, né? O insulto que ele fez, vocês sabem a quem foi que ele fez. Eu não vou falar o nome de ninguém, mas vocês sabem a quem foi que ele fez, né? Mas, irmão, será que essa pessoa também não é digna do perdão? É sim também. Perdoe também. O pastor Júlio César também tem que perdoar, tem que justificar, tá? Porque, irmãos, hoje tem muitas pessoas deixando de servir a Deus para estar na panelinha, na fofoca, no disse-me-disse. Mas você está, evangelista Francisco? Não, eu não. Eu estou aqui aconselhando, apaziguando, para que isso não venha acontecer. Eu queria, irmãos, eu falei e vou repetir de novo, ter condições de ajudar o pastor Júlio César para ele pagar essa pensão alimentícia que ele está devendo. Eu ajudaria se eu fosse um homem com poder aquisitivo bom, né? Não precisava de tanto, mas bom, como tem muitos pastores, líderes aí que não tem coragem de chegar e ajudar. Por quê? Não quer estender a mão? Porque tem mal da gula, porque só pensa no seu eu, em si próprio, né? E é doloroso
O testemunho, ele contando o testemunho da vida dele, é doloroso, é forte. É forte. Eu cheguei a chorar. Mas o nosso papel de cristão não é querer censurar A e B e C. Irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu quero lutar para eu ser justo. Eu quero também que as pessoas sejam justas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque, irmãos, eu sou um homem experiente na obra de Deus. Eu sou um homem, pai de família. Eu sou avô. Eu sou um homem compromissado com a palavra de Deus. Não tem que pare, não tem que me esbarre de eu orar e de falar de Jesus, aonde eu estiver. Entre altos e baixos eu já passei. Entre altos e baixos o Senhor passou comigo. Mas graças a Deus, tem os meus filhos, tem as minhas filhas. Eu acho que nenhum deles vai ter o que reclamar de mim. E pode ter, né, irmãos? Porque Jesus, que nunca ensinou mal a ninguém, nunca fez o mal a ninguém, procuraram defeito em Jesus que não encontraram, porque ele venceu até a morte. E aí ele foi dado todo por dentro dos céus e a terra. Porque que eu, como um homem, será que eu não tive erro na minha vida? Tive. Eu quero justificar para os irmãos. Eu tive. Mas não de prostituição. Não. Irmãos, eu tenho no meu contato pessoal, no meu WhatsApp, tem muitas senhoras, elas podem até se manifestar aí agora. Pode falar, irmãos. Para todos, eu boto coraçãozinho, Deus abençoe, boto batendo palma. Quase para todos, entre homens e mulheres, desejando o bem, alegre, com felicidade pela vitória que as irmãs recebem, os irmãos recebem. No canal, não é diferente. Me criticam, me caluniam, faz o que quer, o que dá na telha, porque foi lhe dado um livre-arbítrio. Eu boto joinha e um coraçãozinho. Por quê? Porque eu não posso julgar, irmão. Eu não posso julgar. Eu vivo lutando para fazer o melhor. Mas muitas vezes alguém está lutando também para me derrubar. Para querer me derrubar. E quem é? É Satanás. É Satanás. Mas ele está onde? Na vida das pessoas que dá lugar a ele. Então, voltando aqui falando do pastor Júlio César. O pastor Júlio César, ele falou coisas que eu não, como homem de Deus, eu não aceito isso. Ameaçar os outros, chamar palavrão. Não, eu quero que vocês entendam uma coisa. Não, eu não aceito isso. Porque eu amo os meus irmãos. E Jesus Cristo, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O pastor Júlio César, ele tem que fazer um vídeo justificando. Foi um momento de ira. A palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Sabe por quê? Porque é o momento que você se ira, mas tem que ser você pedir o perdão e orar a Deus e pedir perdão a Deus. E orar por aquela pessoa também que você se irou com ela. É isso que eu faço. Todo dia, irmão, se eu penso assim, meu Deus, amanhã é um novo dia. Mas eu ouço uma voz que fala dentro do meu íntimo, no profundo, na minha mente, em meu coração, que diz assim: o dia da manhã não pertence a ti, mas a mim.
Aí, como pertence ao Senhor, o dia amanhece abençoado para mim. O Senhor me dá a benção. Eu consigo pagar minhas dívidas, botar comida na minha mesa, o Senhor bota. O Senhor paga a minha água, o Senhor paga a minha luz. Porque, irmãos, eu sou só um veículo, eu sou só um vaso, eu vou levar, fazer o que tem que ser feito, ser justo. Se eu tenho luz todos os meses, se eu tenho internet, se eu tenho água, eu tenho que pagar. Porque essas firmas, essas empresas, elas têm funcionário que precisa também de receber o seu salário. E assim, nós temos que estender as mãos para ajudar uns aos outros. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem. Fazer a obra de Deus não é só pregar a palavra, não. Fazer a obra de Deus não é só orar, não. Fazer a obra de Deus não é só trabalhar, não. Ah, eu sou trabalhador. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes que Jesus volte, pessoas vão ouvir o gemido da terra ainda. Da terra. Gemido da terra? Sim. Sim. Porque a palavra está aqui dizendo que o sangue dos inocentes clama por justiça. E nós somos terra, irmãos. Nós somos terra, irmãos. Ora pela madrugada. Se liga com Deus pela madrugada. E o Senhor Jesus ainda diz assim: aqueles que me buscam pelas madrugadas me encontrarão. Aí, se você buscar o Senhor pela madrugada, o Senhor, glória a Deus, Ele vai te mostrar. Você vai conseguir no mundo espiritual ouvir o gemido das almas. Então, se o pastor Júlio César é uma alma, está gemendo. É triste, né, irmãos? Ele ficou sem a sua esposa. Ele falou para mim, ele falou ontem no vídeo, eu vi ele falando, nesse vídeo que ele gravou, que tinha 8 meses que não via os filhos dele. É triste, irmão, com o pai, viu? É duro, porque a gente ama nossos filhos. E não são nossa herança de Deus, aí é que nós devemos amar mesmo. Então, eu não vou falar nem na esposa, porque a esposa dele, eu não conheço a vida dela. O nome dela era até Camila, eu acho que sim, era Camila. Eu creio que ela já vive com outra pessoa, né? Com outro cônjuge. Eu não vou julgar ela, vou dizer que ela vai para o inferno. E se ele também pretende ter uma esposa, ou que já tenha, também não vou julgar ele. Se o casal, irmãos, não estão vivendo mais em concordância, tem coisas que não concordam, não precisa sair brigando não, irmãos. Sai de bom um com o outro, falando um com o outro, para que assista o crescimento dos seus filhos, né? Suprindo as necessidades. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu tive meu primeiro casamento, irmãos. Eu lutei até o fim. O fim do meu casamento, não o fim da minha vida. E estou lutando ainda, e vou lutar até o fim. Pelos meus filhos, pelos meus netinhos, pelas minhas netinhas. A minha ex-esposa, que ela tem outro marido, que eu tenho que respeitar. Tá? Eu não quero saber da vida dela. Eu vou orar sempre por ela. Que Deus permitir, eu vou estar orando sempre por ela. Ninguém vai impedir isso. Porque Deus disse que é para nós orar até pelos nossos inimigos, e ela também não é minha inimiga, ela é a mãe de meus filhos. Mas eu não quero contato com ela, convivência com ela. Eu entreguei nas mãos de Deus. Não tem nada contra o homem que está vivendo com ela, que é seu esposo agora. E assim continua a vida, irmãos.
Uma separação não é morrer. Tem gente que não entende. Ah, fulano se divorciou, cicrano se divorciou, já estão indo para o inferno. A vida segue, irmão. A mulher foi feita para um homem. O homem foi feito para se unir a uma mulher foi feita para se unir a um homem. Até o dia que der certo, da aliança se quebra, não tem mais. Não, quebrou. Isso é em vida aqui, irmãos. Você não pode quebrar aliança com Deus, você não pode parar de glorificar a Deus. Entendeu? E como é que se glorifica a Deus? Em tudo por tudo. Dê graças a Deus por tudo. Mas lembre de uma coisa, seus filhos vão sempre ser seus filhos. Porque não é seu, é herança de Deus, você tem que cuidar. Ele pode estar de barba no queixo. Ela pode estar de cabelo branco, sua filha. Você tem que tratar bem. É isso. Então, isso é o quê? Amor. Então, voltando aqui, falando de Júlio César, mais uma vez. Quem é que quer se colocar no lugar de Júlio César? Passar por o que ele passou? Sofreu o que ele já sofreu? Hein? Pois eu volto a falar uma vez de novo, outra vez. São 3 vezes que eu falei. Se eu tivesse condições financeiras, eu já tinha ligado para ele, entrar em contato com ele. E já tinha. Eu tinha. Júlio César, me prova que está devendo esse dinheiro. 60 mil de pensão. Está aqui o dinheiro. Dinheiro eu não vou levar. Riqueza terrena eu não vou levar. Tesouro que tem aqui na terra ninguém leva. Nada ninguém leva. Mas vamos zelar enquanto tiver aqui na terra. Então deposite. A pensão dos seus filhos está aqui. Está aqui. Porque eu sou o pai. E se isso acontecer comigo, eu vou assumir. Eu vou assumir. Em nome de Jesus. São as primícias de Deus os nossos filhos. Eu não posso cantar, eu não posso ser o bam, não, irmãos. Isso pode acontecer comigo a qualquer hora. A qualquer segundo. Por quê? Mulher não é propriedade privada, não. Ela só vai com o homem até o dia que ela quiser. Porque Deus deu os livre-arbítrio. Se não estão vivendo mais bem, não tem mais concordância, tem coisas que não são mais compatíveis, segue-se. Agora não vai falar mal dela, não. E nem ela fala mal de você. Porque isso é escândalo para a obra do Senhor. E Deus vai cobrar caro. Não tenho nada para falar da minha ex-esposa, minha ex. Nada. E nem ela tem para falar de mim. Se ela tiver, pode falar. Fala em vídeo agora aí. Pode falar em vídeo. Viu? No meu tempo de muito jovem, irmãos. Eu quero ser verdadeiro com os irmãos. De muito jovem. Houve um episódio na minha vida que eu agi pela força da carne. Também não preciso dizer por que foi. E o que foi. Só que eu não matei ninguém. Não feri ninguém. Mas fiz coisa que não devia ter feito. O que foi, irmão Francisco? Roubou? Não. Matou? Não. Não. E me irei e pequei. Só foi isso. Mas a mãe, a minha ex-mulher, a mãe de minhas filhas, de meus filhos, que eu a amo tudinho, e ama a alma dela também, que eu quero ver que ela vá pro céu também, e o homem que está com ela, que Deus tenha misericórdia, que eles buscam a casa do Senhor e vão servir a Deus. Assim eu digo para todos, para você também, Júlio César, ame a sua alma e ame alguém que ficar um dia do seu lado. Valorize. Até o dia que essa pessoa lhe valorizar também. Tá? E a sua ex-esposa, deixa ela viver em paz com quem ela quiser. A recompensa é cabível
a quem merece, receberá. Eu sei que eu quero ficar velhinho, bem velhinho, chamando os meus filhos me chamando, os filhos dos meus filhos me chamando. É de bisavô, porque o avô eu já sou. Eu tenho um bocado de neto já, irmãos. Minha filha mais nova tem um ano e pouco. Eu amo muito minha filha. Eu amo muito meus filhos. Todos eles. Eu não tenho divisão. Por isso que eu digo que eu tenho 8 filhas mulheres. Eu amo de verdade. De verdade. Deus sabe que eu amo. Deus sabe. Eu não preciso de me justificar para homem. Eu não preciso me justificar para mulher. Mas quero deixar aqui bem, para os irmãos entenderem bem. Eu não estou aqui para cobertar os erros de Júlio César. Se ele errou, ele se arrependa, peça perdão a Deus. Até por esse vídeo que ele fez agora, que ele falou coisas que não devia ter falado. Aí eu fui à casa de Cicrane, eu fiz isso com Cicrane, fulano é assim, assado. Vá, peça perdão. Mostre que você é um homem de Deus. Mostre que você está arrependido. Mostre que você tem uma chamada de pastor. Porque pastor não mata ovelha. Pastor não fere ovelha. E todos nós somos irmãos. Todos são a criação de Deus. O mais rebelde que seja, o mais ignorante que seja, todos têm direito de se expressar, sem palavrão, sem memes, sem insulto. Se você quer fazer isso, existe a justiça que Deus deixou aqui na terra. Procure a justiça, se tem razão. Se está sendo importunado, procure a justiça. É isso que eu faço. Eu, como homem de Deus, primeiro eu falo com Deus. Quando Deus não dá um basta naquela pessoa, eu procuro a justiça que Deus levantou aqui na terra. E Deus vai usar conforme o meu merecimento. O Senhor vai me dar vitória. E se eu tiver com avareza, com iniquidade, Deus também me dará o castigo devido, usando a justiça terrena. É isso, irmãos. É isso, irmãos. Seja sincero, seja fiel. Essas mãos aqui já está calejada. Eu tenho um problema de nervo ciático aqui, ó. Tem hora que eu tomo de 3 comprimidos de uma vez para a dor passar. A minha perna também, perna esquerda. Aí tem pessoas, quando eu levanto os braços e faço, é claro que eu não estou direto sentindo dor. É crônico. Tem hora que vem, tem hora que passa. Dores de cabeça eu sinto todo dia. Sou hipertenso. Não tem nada mais cobrir de ninguém, irmãos. Mas eu tenho uma coisa comigo, que eu não vou deixar nunca sair da minha vida. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Demônio do inferno nenhum vai fazer eu parar de orar, de louvar o nome do Senhor. Tem gente que se preocupa. Chega num canto, tem a televisão ligada. Ai meu Deus, não posso nem olhar. Ah, tem uma música do mundo ali, eu não posso ouvir nada. Você está se justificando, dizendo que é santo, né? Dizendo que os outros que estão ali vai tudo para o inferno, né? Hein? Ei, o joio tem que andar no meio do trigo. A luz anda nas trevas. Só que a luz não se une com as trevas. O problema é esse, irmãos, que muitas pessoas estão se perdendo. Erreis, Jesus disse: o meu povo erra porque não examina minhas escrituras. Não adianta ler tanto se não examina as escrituras. O que Deus está falando? Quando Deus diz lá em Salmo 1, o que Deus está falando? Quando Deus fala em Mateus capítulo 5, o sermão de Jesus, no Monte das Oliveiras, o que Jesus estava dizendo e mostrando para os discípulos quando ele estava suando sangue? Ele representou todos os pecados
todos os pecados ele estava recebendo sobre ele. Estava vindo, o inimigo estava dando todo o desejo imundo sobre Jesus, mas Jesus suportou tudo para libertar a sua alma e a minha alma, comprando a preço de sangue. Ele suou sangue. Aleluia. Então, irmãos, e o que está acontecendo no nosso país, irmão Francisco? Deus sabe. É permissão de Deus. Porque a palavra está mostrando. A palavra diz: não cai uma folha de uma árvore, nem uma gota d'água do céu. Do céu, não é dos céus não. Do céu, se Deus não permitir. Não é isso? Então, irmãos, dá graças a Deus por tudo. Agora vocês ficam murmurando, né? Agora, outra coisa que me chamou a atenção aqui também. Eu sou analista. Eu gosto de analisar, prestar atenção. Eu tenho visão de águia. Eu tenho garra de águias. O Senhor me deu visão de águia. Por que você tem visão de águia? O que uma águia tem? Você sabe o que a águia faz? Na noite, noturno da noite. Ela mais de 1 quilômetro, é 2 quilômetros, ela consegue catalogar a sua presa. Ela enxerga. E vai lá, ela agarra. Ela agarra a sua presa. Que seja um coiote, que seja um animal. E ela levanta, voa com aquele animal. E quando está bem alto, ela solta aquele animal, cai. Já cai abatido, ela desce e se alimenta. E no tempo dela vai renovar seu bico, as suas penas, as suas asas, tudo. Renovação. Isso é coisa de Deus. Eu tenho visão de águia e garra de águia. Deixa eu falar uma coisa. Vocês têm visto aí um vídeo que está visualizando no YouTube, nas redes sociais, falando acerca do cantor Marcos Antônio. E eu também concordo. Eu concordo. O pastor Marcos Antônio, o cantor Marcos Antônio, ele já apareceu demais. Tem um canal aí que chama-se Fuxico Gospel. Mas não é Fuxico Gospel não, irmãos. É Verdade Gospel. Eu vou chamar de Verdade Gospel. Sabe por quê? Porque eles não estão mentindo, eles estão vendo a verdade. A cantora Vanessa, não sei o que sofreu um acidente, está ali, né? Eu não vi ainda. Eu não vi, homem de Deus, Francisco Evangelista. E se vocês virem, fala aí pra eu não pecar. Se eu estiver pecando, eu peço perdão a todos vocês e ao meu Senhor que está no céu. Eu não vi nenhuma vez o esposo dela do lado dela, auxiliando ela, passando a mão sobre ela, tratando ela bem, porque ela não traiu ele, ela sofreu um acidente trágico. O inimigo investiu contra a vida dela para tirar a vida dela, mas Deus ama tanto que ela ainda está viva. E eu tenho fé no meu Senhor que ela ainda vai se levantar e vai voltar a louvar a Deus. Aí agora vem o Marcos Antônio falando aquelas asneiras que ele falou. Mas ele não conta da vida dele, dos tombos que ele já levou, brincando com Deus. Hein? Pois é, ele tem que pensar nisso também, irmãos. Então eu não estou falando mal dele não, porque eu gosto muito do Marcos Antônio. Eu gosto muito do Marcos Antônio. Ele tem uma voz maravilhosa que Deus deu a ele. É um dom, né? Que Deus deu a ele. Uns louvores ungidos, que é ungido por Deus já, né? Canta muito bem. No meu tempo de jovem, que eu conheci Marcos Antônio, ele era bem magrinho, na Bahia. Bem magrinho. Primeiro CD de vinil, o LPzão, né? Disco de vinil que ele lançou, meu Deus,
cheio da unção, cheio da graça. Mas o tempo passou, ele esqueceu que Deus abençoou ele. Ele esqueceu que está abençoado por Deus, eu não sei. Eu não posso também, não estou julgando, mas as atitudes a gente vê que está assim. Quando ele vem falar aquilo que ele está falando, que ele falou. Quando ele vai lá para Israel, quando ele sentava nas vezes beber cerveja. Ah, você está julgando? Não, é porque eu vi. Eu estou falando o que eu vi. Tá? Então, irmãos, se você julga o Júlio César e me julga porque eu falei em favor do Júlio César, eu estou falando também em favor do Marcos Antônio. Eu estou mostrando que todo mundo tem um erro. Nós devemos analisar a nossa vida, ver como é que ela está diante de Deus. Ah, eu erro tanto, irmão. Se eu erro tanto, tem momento da minha vida que eu me iro assim, que olha, eu vou dizer para vocês, só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro. Já teve dia que eu me irar, de pensar até que vou me infartar, de ver a hipocrisia, de ver esse sepulcro caiado, falar o que não sabe, julgar o inocente. Então é isso. Eu fico muito feliz quando eu consigo, que Deus dá um pouquinho ali para ajudar alguém. Alguém, irmãos. Eu estou pensando em ajudar alguém hoje. 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 Não é amanhã, é hoje. E Deus vai me dar para eu ajudar essa pessoa. Está necessitando. Amém? E eu conto com a ajuda de vocês em oração, em tudo. Amém? Em tudo por tudo. Que Deus venha abençoar. Vamos fazer um minutinho de oração para não ficar só nessas palavras. Tá bom? Não vou acobertar pecado de Júlio César, porque eu não sou quem perdoe pecado. Eu perdoe, verbalmente falando, eu perdoe qualquer um. Mas o perdão vem de Deus, quando a pessoa se humilha. Porque a Bíblia diz que tem pessoas que não é digno do perdão. Isso é a Bíblia, não é eu. Amém? Deus abençoe e vamos fazer uma oração. Bendito Santo Deus, amado e maravilhoso Pai. Graças eu te dou, Senhor, dá entendimento ao teu povo, sabedoria, para que não erre. E se errar, pedir perdão, Senhor. Deus abençoe todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor, servos e servas, em nome de Jesus Cristo. Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Pai, eu te dou graça e determino para todos a bênção e a vitória. Que esse povo se sensibilize e tenha misericórdia do pastor Júlio César com os demais, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. A todos uma boa tarde. Amanhã eu voltarei.